Olá, todo mundo. Vamos esperar o pessoal entrar. Ainda não entrou ninguém. Tá coisando. Oi, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bom? Oi, Jaque, Mônica. É que o nosso celular tá virado pra caber nós dois. Então, deixa eu só ver se fica melhor mais perto pra eu conseguir também enxergar. É melhor. Ai. Oi, João. Amanda. Tudo bem? A gente vai esperar uns minutinhos o pessoal entrando pra gente começar e se apresentar. Oi, Juquiri. Eu esqueci o seu nome. Sara. Sônia. Sua tia. Não, acho que não é. Acho que é outra Sônia. Fonse. Mas pode ser outra. Edmar. Oi, Edmar. Agora eu não esqueço. Ana Paula. Lili. Oi, sogra. Tudo bom? Bom, então a gente vai começar. Eu vou começar me apresentando. Como a maioria das pessoas aqui já me conhece, eu vou ser mais breve. Ah, prima da minha mãe. Ah, que legal. Eu vou começar me apresentando. O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo, gente? Vão me falando, porque a gente tá aqui fora. Porque o meu marido queria que fosse aqui fora, por isso que a gente tá cheia de roupa, porque tá o maior frio. Que ele queria que vocês vissem a paisagem. Enfim. Então, eu vou me apresentar, vou ser mais breve, porque eu sempre tô aqui, né? Tô mais presente. Então, bom, eu sou a Kiri, eu sou designer de moda de formação. Normalmente as pessoas acham que eu sou alguma área da biologia ou da agronomia. Não, eu sou designer. Apesar de trabalhar com plantio de índigo e fazer um processo que era mais esperado que a minha formação fosse das biológicas, né, e não da humanas. Mas então eu sou designer. Eu fui fazer faculdade mais velha, então eu sabia tudo aquilo que eu não queria dentro da moda, então eu nunca trabalhei na indústria, eu não quis, nem na época de estágio, eu nem quis procurar nada disso, né? Por conta da minha idade, eu já era um pouco mais madura e já sabia todas as coisas horríveis da moda. Então eu não fui para esse campo. Bom, aí meu marido vai se apresentar, porque hoje é um pouco ele que vai falar um pouco mais assim da coisa da vivência no campo. Então, vai, amor, você. Boa tarde a todos, eu sou Antônio. Bom, eu sou biólogo, eu tenho um mestrado em evolução e diversidade. E desde o começo da faculdade de biologia, eu tinha um sonho assim, de me especializar em répteis e anfíbios. E é com isso que eu trabalho na maior parte do tempo. Então, desde 2006 eu trabalho com répteis e anfíbios. E basicamente o meu trabalho consiste em andar no meio do mato procurando por esses bichos que às vezes assustam tantas pessoas. E eu faço laudos de fauna, inventários, né? Levanto quantas espécies de répteis e anfíbios tem em diversas áreas pelo Brasil. Bom, e com isso, como vocês devem imaginar, eu já viajei bastante. Já tenho uma pequena experiência com isso. Passei alguns anos trabalhando na Amazônia, conheci lugares maravilhosos, mas sempre viajando assim para os lugares não tão turísticos, né? Sempre mais associado a ficar no meio do mato procurando bicho. Bom, mas desde criança sempre tive esse sonho de trabalhar com bichos mesmo, na verdade. E como vocês devem imaginar, para mim sempre foi um sonho morar num lugar como esse aqui. Não vai dar para vocês verem muito, mas sempre foi um sonho para mim morar num lugar como esse, morar no meio do mato. Mas quando a gente mudou para cá, é importante dizer que a gente já tinha um plano bem definido, né? Nós mudamos para cá com o objetivo de plantar índigo. Né? Então, assim, opa, tô batendo aqui, tá vibrando, desculpa, gente.
Então, assim, a gente conversou bastante para tentar fazer um roteiro, assim, para ajudar vocês que têm vontade de fazer essa transição. Porque muita gente nos pergunta pelo Instagram ou quando vem para as vivências de tingimento natural, de índigo, nos pergunta como que é viver aqui, como que foi essa transição, como que é a nossa casa, se a nossa casa é de bioconstrução, se aqui tem poço, como que é a segurança. Normalmente nos perguntam muito. E eu faço parte de bastantes grupos de vivência no campo e normalmente falam muito da segurança e tal. Então a gente fez um roteirinho bem básico, lógico, porque só tem 1 hora para falar aqui no Instagram. Eu descobri fazendo essas lives da quarentena que começa um timer no final para que a gente desligue. Aí tem que fazer um outro vídeo e tal, e vocês têm que entrar tudo de novo. Então, a gente fez um roteiro meio básico, de acordo com a nossa vivência, né? Com o que a gente passou aqui, porque a gente passou vários perrengues, vários momentos bem desafiadores que eu sempre brinco. Se a gente não se separou, nosso casamento durou os desafios da chácara de vai fazer bodas de prata, bodas de ouro, assim, porque são coisas assim que muito, na hora que você passa, você fica meio desesperado mesmo. Não coisas relacionadas à segurança, mas, por exemplo, um cano de água estourar num dia que tá chovendo. Como que você acha um cano estourado no meio do barranco, tá? Enterrado. No gramado, na chuva, né? Então, assim, hoje a gente morre de dar risada, mas são coisas assim que na hora você fala, meu Deus, e tipo, era domingo também, era domingo. Tá? Então, baseado com essas nossas vivências aqui no meio do mato, a gente criou um roteiro para tentar ajudar vocês, né? A ideia é responder as principais perguntas que muitas pessoas têm mandado, e algumas, né, são bem repetidas. Segurança, como que é o deslocamento, de onde vem a nossa fonte principal de renda, essas coisas. E só uma curiosidade também, por coincidência, hoje a gente completa 2 anos aqui, dia 28 de junho de 2018, que a gente mudou pra cá. Hoje faz exatamente o nosso aniversário de 2 anos que a gente mora no mato. Então, parabéns pra nossa! Estamos sobrevivendo. Então é isso, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa... Vai me ajudando com a sua letra, tá? A primeira coisa que foi que quando ele falou que quando a gente veio pra cá foi pra plantar índigo, né? Tá até abrindo um solzinho, ó. Então, assim, a primeira coisa que é muito importante, que define várias outras coisas na história de se mudar para uma zona rural, para um lugar no meio do mato, é o que vocês vão fazer lá, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente pelo menos uma ideia que vai definir todos os outros passos o que vocês vão fazer lá, isso, né? Quando você define se você vai plantar, se você quer viver de vender leite ou de tirar lã de ovelha, com isso você basicamente vai definir qual é o perfil do imóvel que vocês querem, e também a localização. Então, são coisas simples, mas vale a pena lembrar. Você não vai conseguir criar vacas num terreno muito pequeno e super inclinado. É mais adequado que seja uma área mais plana. Você não vai conseguir criar ovelhas lanadas, né? Ovelhas para retirar lã, ovelha lanada, em Cuiabá ou em alguma área que chova muito, né? A lã vai mofar, o animal vai sofrer demais. Com calor. Bom, o que mais? Aí o perfil... que a gente... então, o primeiro passo, se vocês quiserem anotar, a gente vai deixar salva a live, tá? Depois eu também posso até colocar no YouTube, no nosso canal do YouTube, que eu tô subindo os vídeos para ficar mais arrumadinho. Então, a primeira coisa é pensar o que vocês vão fazer lá. Porque, assim, é o perfil do cliente, vamos dizer, né? Então, é o perfil da pessoa. Então, se você vai ter uma plantação de orgânico para vender, sei lá, na capital... é um perfil de imóvel. Se você vai vender leite, é outro perfil de imóvel. Se você vai criar galinha para ovo, é outro perfil de imóvel. Plantar soja. Basicamente, se você vai trabalhar com um produto que é muito barato, em pequena quantidade, soja, milho ou arroz, você precisa de uma grande extensão de terra.
de uma área mais plana para passar aquelas colheitadeiras, que são aqueles tratores gigantescos. Se você vai trabalhar com um produto que é mais caro, tem maior valor agregado, você vai criar lhamas para retirar lã, que é um produto bem caro, bem valorizado, ou você vai produzir shiitake, shimeji, que são produtos mais caros, você consegue trabalhar em áreas menores, em propriedades menores. Aqui no nosso caso, a gente basicamente vive do índigo, que é um produto que tem um bom valor. Por isso que a gente consegue produzir em uma pequena área, apesar de que já está ficando pequeno. O terreno já está ficando pequeno, que a gente já ocupou todos os espaços que tem terra possíveis. Então, a primeira coisa é o que vocês vão fazer lá. Então, aí a segunda coisa é a localização. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente estava procurando áreas para plantar índigo, a gente tinha que estar perto da capital, porque eu dou aula em São Paulo também, o Antônio também dava aula em São Paulo, então a gente precisava estar perto da capital para conseguir se deslocar. Então, a gente não ia poder ir para muito longe, né? Tirando as questões da necessidade da planta, lógico, tinha essas outras questões que a gente já precisava se deslocar para a capital. Então, a nossa casa não podia ser muito longe de São Paulo, né? A gente teve que encontrar a melhor relação custo-benefício. Então, precisava de um lugar que não fosse tão caro, mesmo sendo próximo de São Paulo, e que não fosse tão distante, para que as pessoas conseguissem se deslocar, principalmente para vir aqui para as vivências, ou para quando eu preciso dar uma aula em São Paulo, ou a Kiri, que vive dando aulas, né, nos SESCs ou em diferentes ateliês em São Paulo, normalmente. Isso. Então, a localização tem que ser pensada, né? Então, e como a gente também tinha uma grande questão que, além de plantar índigo, a gente já sabia que a gente ia ofertar vivências no sítio, né? Porque a gente procurou o sítio já pensando que a gente ia ter um ateliê aqui para receber alunos, né? Então, como 99,9% do meu público são meninas, são mulheres, eu não podia, e eu me enrosquei, eu não podia morar num lugar com uma estrada de terra muito grande, tipo 10 quilômetros de estrada de terra, porque eu não podia partir do pressuposto que todo mundo tem um carro 4x4 para chegar na chácara, para chegar no sítio. Para que vocês tenham noção, 10 quilômetros de estrada de terra andando num ritmo normal dá um pouco mais de meia hora para um carro 1.0, para uma pessoa que está dirigindo normalmente. Num dia que chove ou numa época de verão, vira uma lama só. E isso seria inviável para receber alunos aqui, ou mesmo para a gente se deslocar. Se tem algum compromisso, hora marcada e tudo, ia dificultar bastante. Bom, então a localização é pensando tudo em todas essas questões, né? O que vocês vão fazer lá e qual é Por exemplo, no nosso caso, a gente só tinha um Fusca quando veio pra cá. E tudo bem, o Fusca não conta porque ele é um carro super potente pra estrada de terra. Mas, por exemplo, um carro 1.0 comum, como um Uno, um Celta, enfim, é um carro ou um Corsa, é um carro que sofre muito se tiver que fazer tipo um rally, pegar estradas muito ruins de terra, né? Então, às vezes você encontra um lugar incrível, um preço maravilhoso, mas aí você não leva em conta que tem épocas de verão e chove muito, e aí o seu carro não chega lá, né? Você não vai conseguir acessar, não vai conseguir sair e voltar, se você precisar sair para alguma coisa, né? A gente chegou a achar terrenos, na verdade sítios, né? Muito baratos, bem principalmente na região de Juquiá, de Registro. Sítios com casa de alvenaria, terrenos de 4 alqueires por um valor muito mais em conta do que um apartamento em São Paulo. Tinha até aquele que era o recorde, lembra? 4 alqueires, uma casa de alvenaria, era R$80 mil. Bom, já que ele entrou nesse ponto, é legal assim, uma outra coisa que a gente também já conversou, tem que tomar muito cuidado em compras de imóveis rurais. Depois eu posso até passar para vocês um link de um estudo que foi um estudo que foi feito com pesquisadores do Brasil, com outros lugares do mundo, eu não lembro quais, mas que
traz essa questão das terras no Brasil, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque tem muito grileiro. E aí, o que é isso? Você vai comprar um lugar que já foi vendido para várias outras pessoas e, na verdade, às vezes aquele imóvel não tem nem registro, não tem documentação nenhuma. Ou seja, você foi enganado e vai chorar muito depois. Então, tem que tomar muito cuidado com compras de imóveis rurais, para depois o sonho não virar uma dor de cabeça. Tá? Porque às vezes você encontra essas coisas muito baratas e aí você fica bem feliz, que a gente ficava mesmo, porque a gente não tinha quase dinheiro nenhum para comprar. Então a gente procurou muito e a gente via coisas muito incríveis. E a primeira coisa que a gente questionava e a documentação? Principalmente a documentação, a escritura, o registro do imóvel é quem está vendendo? Tem várias coisas a se falar sobre isso, assim, é bom procurar uma advogada, um advogado que trabalhe só com questões de imóveis, para tirar todas essas dúvidas de vocês. Sobre Nem eu tô vendo gente pedindo contato de imobiliária, sim, depois a gente pode passar. Sim. Mas uma coisa que a gente sentiu praticamente em todas as imobiliárias que a gente consultava é que para eles essa questão da documentação não importava muito, né? Eles queriam vender o imóvel e para eles apenas um contrato de compra e venda já valia como qualquer documento, né? E, na verdade, o que a gente via é que você não é o dono ali da terra, né? Você não é o proprietário. Você é o... Possuidor. É diferente, tá? Então, assim, e aí já falando então um pouquinho para fechar essa parte da localização e da compra que a gente começou a falar, quando vocês forem procurar, o mais interessante é você comprar direto com o proprietário, tá? Porque as imobiliárias, elas ganham em cima daquela venda, né? Lógico, é uma profissão, não é isso que eu tô, querendo entrar em questão. Mas para quem tá comprando... É mais interessante você comprar direto com o proprietário. Mas com assessoria de um advogado ou advogada, como a gente fez. Como a gente fez, tá? Agora que a gente já falou um pouco de localização, perfil do imóvel e até deslocamento, outro fator que a gente acha essencial considerar é se tem no imóvel água, seja poço ou água encanada, luz e internet. No nosso caso... A internet era imprescindível tanto para as nossas pesquisas, para as aulas. Bom, acho que todo mundo aí acompanha mais a Kiri, ela vive postando as aulas ou material, agora fazendo as lives. Então, a internet para a gente era algo essencial. Então, quando a gente visitou praticamente uma centena de chácaras durante um ano e pouco, e a gente ficava que nem um bobo andando com o celular pelo morro ou pelos cômodos das casas para ver se pegava pelo menos o sinal da operadora de celular, né? Porque assim, aí são várias coisas, né? Porque às vezes o celular pega, né? Mas não chega a internet fixa. Então é uma coisa que você também tem que perguntar para vizinho, se tiver vizinho próximo, se tem internet. Porque às vezes o celular pega, mas a internet fixa não chega. Tá? E aí, eu não sei como que é pra vocês, mas, por exemplo, a gente vive de internet, não tem como trabalhar só com a internet do celular, né? A gente tá, inclusive, super feliz que essa semana chegou a fibra aqui, até algumas alunas sabem e tal, porque eu tava penando pra subir material pras minhas alunas, porque a internet era 4 mega. 4 mega. Tudo bem, 4 mega dá para você ver vídeos no YouTube, mandar e-mails, atualizar o Instagram, mas para fazer as lives ou para subir vídeos mais longos, como a Kiri tem feito agora, às vezes a gente deixava o computador a noite inteira rodando, um ventilador ligado para tentar esfriar o computador e acordava de manhã, o vídeo não tinha ido ainda, né? E agora nós temos fibra. A gente tá muito tecnológico. Chegou recentemente a fibra aqui na rua. Então, bom, a internet tem que pensar, então, que talvez só o celular, dependendo do trabalho que vocês forem exercer no lugar, não supre a necessidade, tá bom? Luz também é uma questão muito importante.
Bom, vocês podem falar, mas o chuveiro eu posso fazer a gás, sim, eu até recomendo, é bem mais econômico do que a luz elétrica, mas e poderia sim ter telhas fotovoltaicas ou energia solar, que é algo que a gente quer colocar aqui na chácara, mas é muito importante que você não fique sem. A gente já ficou sem energia 5 dias aqui e foi muito complicado, né? Sim. Por exemplo, agora isso seria um desastre, porque a gente tem aquaponia, para quem não sabe, é um sistema que a gente cria em consórcio peixes e plantas, verdura, né? E ficar 5 dias sem luz, obviamente faltaria oxigênio e os peixes iriam morrer. Então, assim, depende. Então, por isso que aquela pergunta inicial que a gente. A primeira questão que eu coloquei, que foi a pergunta inicial que eu fiz para vocês, o que vocês vão fazer no meio do mato? É importante para definir tudo isso. Então, por exemplo, às vezes você se anima. Ah, mas esse lugar é incrível, não tem luz, não tem, a gente dá um jeito para viver e tal. Mas aí você vai plantar, vai fazer aquaponia. E aí sem luz não tem como. Ou você vai triturar grama ou qualquer galho para fazer cobertura vegetal na sua horta orgânica. Não vai ter energia para triturar. Triturar tudo no facão é mais difícil. Enfim, a luz era muito essencial aqui pra gente. Continua sendo. Bom, a água, então, por exemplo, também é um fator bem determinante na primeira pergunta, né? O que vocês vão fazer lá? Porque, às vezes, você chega no imóvel, a água encanada, sei lá, da Sabesp, enfim, de uma empresa que distribui água, né? E aí você fala, não, legal. E aí você vai plantar muita terra irrigado. A sua conta de água vai ser milionária, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma plantação de grande extensão, ou se você vai ter muitos animais, muitas cabeças de gado, muitos, sei lá o quê, muitos bichos de forma geral, que você vai ter que dar água para os seus bichos, é interessante, por exemplo, que tenha um poço. E aí, entrando no poço, já entra uma outra questão. Uma outra questão. Bom, o poço que a gente está mais acostumado é aquele das historinhas do Chico Bento, que é um poço de um metro de diâmetro, aquele buracão, que a pessoa jogava um balde lá e manivelava a água para cima. Atualmente, esses poços, a gente tem como colocar uma bomba lá dentro que vai bombear água para nossa caixa d'água. Mais eficiente do que esses poços, que a gente chama de poço caipira, popularmente. Mais eficiente do que esses poços são os poços semi-artesianos. Basicamente, vem um caminhão com uma broca gigante, uma perfuratriz, que vai cavar um buraco 40, 50, 100 metros, mais ou menos de 10 centímetros de diâmetro, alguma coisa assim. Bem estreito. E é uma broca que perfura o solo, perfura a rocha e tudo, e que vai captar a água água que passa ali entre as fendas da rocha mesmo, né? E um poço semi-artesiano, ele também vai uma bomba do tipo palito, uma bomba comprida, que vai lá embaixo, fica submersa. E já falando dessa questão do poço, então, assim, já é uma outra coisa muito importante, porque às vezes a propriedade tem esse poço, que é um poço muito bom, inclusive. Só que esse tipo de poço, ele precisa de uma licença para ser perfurado e uma licença para uso, uma licença que é dada pelo governo, tá? Porque, assim, a gente está falando várias dessas coisas porque o Brasil é muito grande, tem muita extensão de terra, então a questão de divisão de terras já é uma bagunça, tanto que você consegue comprar imóvel sem documento, praticamente. E aí, alguns lugares já tem esses poços, mas eles não são legalizados, tá? Então, você tem como legalizar um poço ilegal. Tem como legalizar um poço ilegal. Quando a gente estava vendo Bom, nós ainda não furamos o nosso poço semi-artesiano. Que a gente está esperando Nós estamos esperando a licença de perfuração. Com toda essa coisa da pandemia, da quarentena, acredito que tudo foi atrasado. Não é tão burocrático, mas é um processo mais demorado. E a gente está nesse meio tempo aí. Quando a gente foi fazer uma pesquisa, então nós chamamos umas 10 empresas, né? Muitas. Umas 10 empresas, e na verdade nenhuma aconselhava a fazer do jeito correto.
né? Eles, não, fura aí, ninguém vai ver, não existe fiscalização para isso aqui, quem que vai vir fiscalizar dentro da sua casa? E na verdade a diferença em dinheiro para você ter um poço legalizado não é tão cara, né? Não, vale mais a pena fazer certo E dormir tranquilo. Mas que leva tempo, então precisa se organizar, né? Porque pode levar de 4 a 6 meses para sair a licença para perfurar. Basicamente, né? O que você precisa é uma licença para perfurar e depois um documento ali que vai dizer que você... É uma dispensa de outorga, é um documento que te dispensa de pagar qualquer imposto por aquela água, visto que você vai usar para fins domésticos ali, né? Você vai usar para beber, tomar banho, molhar uma horta, alguma coisa assim. E lógico que poços artesianos, que sim, são muito mais profundos, né? A água, na verdade, jorra sozinha, sem bomba. Isso daí já precisa pagar algumas outras taxas e tal. Você pode vender a água. Enfim, não é isso que a gente pretende aqui. Bom, e aí o outro tópico, já passando já para um outro tópico. No final a gente vai abrir para várias perguntas, porque como a câmera tá ao contrário, eu não tô conseguindo nem ler o que vocês estão falando direito, tá? Então no final, anotem as perguntas que a gente responde. Bom, e aí, por fim, comprar ou alugar, né? Então, assim, aí volta na primeira questão, porque eu até conversei com uma amiga que ela falou assim, Kira, então talvez seja mais interessante alugar. E sim, se você não tem certeza que você quer isso, às vezes você fala assim, eu acho que eu quero, mas vai que não dá certo, eu nem sei muito bem o que eu vou fazer lá, vale mais a pena alugar, né? Do que, de repente, você comprar e se arrepender e depois tá lá no meio do mato e arrependida. Vai ficar difícil de vender. Lembrando, como nem sempre você vai tratar com imobiliária, um imóvel rural, a mesma coisa é para alugar. Você consegue fazer um contrato com o proprietário. Então, você pode fazer um contrato por 6 meses, por 1 ano, só como se fosse um test drive. Porque aí não tem a questão de ter que ser 30 meses, como é imobiliária, né? Então, de repente, vale mais a pena mesmo alugar para você fazer um test drive, ver como que você vai se sentir no lugar, né? Como se você vai se adaptar, né? E tudo mais. Bom, Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de mudar. E aí foi uma coisa muito engraçada que a gente ficou conversando, né, amor? Porque... são coisas que às vezes na cidade passam despercebidas. Por exemplo, quando você vai mudar na cidade, você não pensa muito na época do ano que você vai mudar, né? Você não pensa se é verão, se é inverno, se é outono. Você muda, você precisa mudar, você muda, né? Porque na cidade é asfaltado, porque, enfim, tem as empresas, tem milhões de empresas que podem te atender. Então, só que para você mudar para uma chácara, para um sítio... não é bem assim. Lembra da estrada de terra? Então, se você vai se mudar com o seu caminhão pesado, cheio de coisa... Geladeira, fogão, tudo dentro de um caminhão. E aí, você escolheu porque você não pensou e vai mudar em janeiro, tá aquela chuva, o caminhão tá pesado, você mora numa estrada de terra, ele vai atolar. Parece básico isso, mas você tem que checar a estrada para ver... se tem que refazer alguma ponte, para ver se você tem que cascalhar, jogar cascalho, jogar brita em algum trecho da estrada. Quando a gente mudou, a gente teve que derrubar um telhadinho que tinha em cima da porteira, porque, bom, é uma porteira bem simples e em cima tinha um telhado e o caminhão de mudança não passaria. Então, uma semana antes, ou um tempo assim antes da gente mudar, a gente teve que remover esse telhado para o caminhão subir. Bom, aqui em casa, quem já veio aqui no sítio, sabe que a gente tá na Serra da Cantareira, em Mariporã, e aqui é serra, então o nosso terreno é uma ladeira. E tem uma super ladeira para chegar até a casa, né? Onde a casa fica, tem um platô e tudo mais. Então, por exemplo, a gente já sabia que não podia ser um caminhão grande, que não ia subir. Por isso, nós precisamos de algumas viagens. 3 caminhões para chegar a todas as nossas coisas. Uma foi só de planta. Um caminhão foi de vaso, só terra planta. E coisas que a gente já tinha. Em São vasos Paulo. De índigo e algumas plantas
de estimação um caminhão. na nossa casa, lá na Vila Mariana. Então é isso, vocês têm que pensar então essas coisas. Então chegou a hora de mudar, você tem que olhar para onde você vai. Se você vai conseguir chegar com o caminhão, é melhor escolher uma época de seca, porque vai ser mais fácil para mudar, né? A questão da época também da mudança tem a ver com o que você vai fazer lá. Então, por exemplo, para nós, o plantio do índigo é na primavera. Então, quem vai fazer plantio de primavera tem que se mudar no outono, no inverno, para ter tempo de cuidar de tudo. Lembrem-se, né? Vocês vão mudar para uma casa. Se vocês tiverem com pouco dinheiro, como era o nosso caso, vocês vão ter que arrumar cerca, vocês vão ter que arar alguns pedaços de terra para fazer plantação. E normalmente esse tipo de trabalho sobra para nós mesmos, né? Que estamos nos mudando. Vai ter que aprender a usar uma roçadeira, não é simples no começo. Vai ter que lidar com algumas pragas, seja planta, seja inseto, lesma. Então é bom você mudar uma época, uma estação antes do que você pretende cultivar. Como no nosso caso, nosso objetivo principal é o índigo, foi ótimo a gente ter mudado no outono para o inverno, porque a gente teve tempo de se acostumar com tudo isso, combater um pouco as formigas cortadeiras, arrumar um pouco o terreno, começar a construir uma estufa, porque aí na primavera a gente já estava um pouco mais preparado. Instalar irrigação, tudo isso leva muito tempo. E principalmente para quem está fazendo sozinho ou em casal. E o oposto também é interessante. Se o seu objetivo é cultivar plantas que se dão melhor com o inverno, você pode mudar já na primavera ou no verão. Isso. E vai preparando o solo, vai adequando toda a sua vida e sua rotina para que quando for a época certa você está preparado. Porque para quem nunca morou no mato, assim, quando você chega, você fica um pouco desesperado, porque tudo é numa dimensão muito grande, né? Então, para quem mora no apartamento e já morou em casa, sabe como que é, né? Tem um quintal que você tem que cuidar. Então, imagina quando você mora numa área rural, que o seu quintal é enorme. Para que vocês tenham noção, quando a gente queria varrer a casa com vassoura, a gente levava praticamente uma tarde inteira para varrer a parte de cimento. A parte de pedra, que tem cimento, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje em dia, um soprador de folhas ajuda muito. Que é uma coisa que a gente sempre zoou. Que a gente sempre fez muita piada. Que a gente via nos filmes americanos aquelas pessoas no jardim com aquele soprador. A gente falava, nossa, mas que preguiça. Por que você não pega um rastelo? Aí a gente entende. Por quê? Porque realmente, em alguns casos, precisa de um soprador. Porque não tem como. Bom... A gente falou da época do ano. Outra coisa, às vezes a questão da a gente colocou reforma, porque é alguma coisa que a gente lembrou que aconteceu com a gente. Às vezes não, normalmente as casas, a não ser que você seja muito rico e tenha muito dinheiro, às vezes, normalmente, as casas em zona rural, elas estão mais abandonadas, tá? Mas precisando de reforma, de manutenção. Vocês vão perceber, quando começarem a visitar as chácaras para comprar ou alugar, que as casas de chácara, elas são depósitos das famílias. Então, você vai perceber que tem 4 ou 5 televisores gigantescos, essas coisas assim. Muitos colchões, né? Nós vimos isso muitas vezes, não vimos? Uhum. Então, vocês têm que se preparar para uma limpeza antes de mudar. Chama a família, chama os amigos, se preparem para fazer muitas doações. Que mais? E é interessante fazer uma limpeza antes, como qualquer mudança, né? Se preparar e limpar a casa para você chegar e você não ter tanto trabalho, né? Lógico, se você puder reformar o que precisa antes, é muito mais interessante. Não foi o nosso caso, a gente entrou... E aceitou como as coisas estavam e agradeceu muito porque foi o que deu certo, Sim. Né? Então, que nem a gente faz uma reforma por ano. Uma reforma por ano, quando dá, quando tem dinheiro, né? Então, é isso. Vocês vão perceber que casas rurais, elas são casas
que precisam de uma manutenção bem grande, né? Como eu falei, a não ser que vocês tenham muito dinheiro para fazer a compra e você compra como você quer. Mas normalmente são casas que você vai precisar adequar ao seu gosto, né? Então, é isso. Bom, o que mais? Eu esqueci alguma coisa? Bom, acho que uma coisa que todo mundo sempre também pergunta é a questão da segurança, né? É verdade. Eu separei... Bom, eu anotei tudo que vocês foram mandando quando eu fui abrindo as caixinhas de pergunta no Stories. E eu anotei aqui as dúvidas de vocês. E aí, depois que eu terminar de falar sobre isso, que a gente terminar de falar sobre isso, a gente abre as perguntinhas, então. Bom, muita gente pergunta da segurança. E é uma coisa que eu... Eu acho que isso fica mais na cabeça de quem é de cidade, né? Assim como eu. Fala você que é melhor mesmo. Todas as chácaras que a gente ia visitar, eu perguntava, principalmente no começo. Né? Essa questão de segurança. Então prestem atenção, vejam as casas da vizinhança. As pessoas têm grade nas janelas ou não têm. Então, por exemplo, aqui a gente mora numa associação civil, que é um grupo de moradores. É um grupo de moradores. É um meio termo entre morar numa rua ou num condomínio fechado. A associação civil ela não é fechada no entorno, mas é um grupo de moradores, né? Então aqui a gente sente bastante segurança. Nós já, por 2 vezes, aqui ele já saiu de casa e esqueceu a porteira aberta, e eu cheguei à noite e a gente não tinha perdido nem uma fruta numa árvore, nem uma enxada, um botijão de gás, nada. E a gente não corre esse perigo aqui, mas aqui é extremamente seguro. Outros lugares que a gente foi, que não eram associações, né? Principalmente a gente procurou muita chácara na região de Juquitiba. E lá os corretores, os moradores sempre falavam que, olha, o que tinha de roubo lá, quando tinha, era assim, fulano entrou na minha casa para pegar mexerica. Essas histórias, assim, que... De sítio mesmo. Que pra gente que é da cidade é engraçado, né? E assim, é uma outra questão que eu também... Eu questiono muito, assim, a questão de ficar filosofando, né? Onde que a gente aprendeu que a gente tá mais seguro na cidade do que no campo? Onde, assim, é uma coisa pra gente se perguntar, que você tem que se fazer essa pergunta. Onde? Né? Porque, principalmente em São Paulo, capital, que é onde a gente morava antes de vir pra cá, né? Todo mundo anda com medo. Vai chegar em casa, fica olhando pra um lado e pro outro pra ver se não tem ninguém, né? A gente vê diversas vezes notícias. Eu não vejo muito, que graças a Deus eu não fico assistindo, mas a gente sabe que acontece, né, da pessoa que não sei em que condomínio de super segurança, de luxo, entrou não sei quem e limpou os apartamentos de não sei quantas pessoas. Então, assim, onde que a gente aprendeu que na cidade a gente tá mais seguro do que no campo? A gente tem que se perguntar isso, né? Eu acho que essa questão, né, já está meio respondida. Quando vocês decidirem mudar para uma área rural, deixar esse medo, essa insegurança na cidade, para quem quer continuar lá. A gente reformou nossa cozinha recentemente e por mais de 1 mês a nossa tranca era um araminho de pão, que era só pro vento não abrir a porta à noite. Sabe, não tinha porta, não ficamos sem porta, ficamos sem uma parede no quarto, dormindo na sala, umas coisas assim durante a reforma. E era assim, não dava medo, né? Uma coisa que me ajudou muito nessa transição é que a gente tem os cachorros. Lembrando, lógico, se você tiver um cachorro super adestrado aí para fazer a proteção do seu terreno, é melhor. Mas qualquer cachorro já tem ali um instinto de proteção, né? Ele já vai fazer a segurança ali daquele território. No nosso caso, os nossos dormem dentro de casa, então do nosso lado, no chão, ali no quarto. Então a gente se sente super seguro, que qualquer coisinha, um gambá passando no quintal, eles acordam à noite e avisam. Então qualquer cachorrinho, um vira-latinha pequeno, adotado que seja, ele vai latir se acontecer qualquer coisa. Qualquer barulho, né?
Eles sinalizam. Os nossos aqui já avisaram um dia, né? Lembra que até tinha uma cascavel aqui. Então, essa questão de segurança, de assalto, isso já tá meio respondido já. Tem que deixar esse medo mesmo na cidade, né? E é uma coisa que até falei para uma conhecida que veio perguntar sobre a vivência aqui no sítio. E aí eu falei para ela assim, pensa comigo, você vai comprar um sítio, aí você vai querer viver como você vive na cidade? Se você for murar seu sítio, o que você vai gastar de tijolo, cimento e areia, você compraria outro sítio. Porque imagina murar um sítio de 50, 60, 10 mil metros quadrados, né? Então, não dá, né? E outra, você também vai começar a levantar... suspeitas, né? Então, porque tem um muro tão grande nesse todo mundo sítio. tem uma cerca de 1 metro de altura e você tem um muro de blocos de 3 metros e concertina. As pessoas vão começar a desconfiar. Que você tem joias lá dentro. Morar no mato próximo a São Paulo sendo pobre. Uma pessoa perguntou nas caixinhas, né, do Stories. Então, acho que esse roteiro que a gente escreveu já fala muito sobre, né? Então, assim, você tem que saber o que você vai fazer lá, para você definir toda uma história, né? Para você definir como vai ser sua casa, onde vai ser sua casa, né? Se você vai poder morar bem no mato e vai se deslocar pouco e não vai receber ninguém, então você não tem que pensar que você vai receber alunos ou clientes, enfim. Então, morar no mato próximo de São Paulo, sendo pobre, que é o nosso caso, que a gente não tinha, né, dinheiro para comprar à vista, enfim. Tem que definir muito bem, então, o que você vai fazer lá, do que você vai viver, né? Então, quando a gente veio pra cá, a gente já sabia que a gente ia plantar índigo. Os macaquinhos? Eu tô ouvindo mesmo. Vê se dá pra mostrar na live. Onde tá, amor? Não sei, só tô ouvindo. Não tô vendo. Opa, jogou uma coisinha. Tem um bando de macaquinho aqui. Vamos ver se eles descem mais e a gente consegue mostrar pra vocês. Bom, então é isso. Aí também perguntaram sobre a logística do transporte, né? Eu acho que a gente já falou que a questão da estrada de terra, definindo o que vocês vão fazer lá, vocês vão saber como que vai ser a logística do transporte. A gente mora numa rua de terra, mas a nossa rua tem nem 500 metros de terra, né? Não, nem isso. Nem 500 metros. E é de boa qualidade, tá bem cascalhada. Então, a gente tem um carro 1.0, né? Então, ok, a gente consegue se deslocar mesmo quando chove muito, né? Então, a logística tem que ser pensada nisso. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar também é... Uma aluna uma vez me perguntou se dá pra morar no meio do mato sendo que ela não dirige. E aí, assim, nada é impossível, mas é bem difícil, tá? É bem mais difícil. É bem mais desafiador não dirigir morando no meio do mato. Pensar que, por exemplo, aqui a gente tá a 8 quilômetros da cidade, a 5 do mercado mais próximo. Um táxi da rodoviária até a nossa casa dá por volta de R$40. Uber não vem não aqui. Existe. Se a gente ligar da chácara pedindo Uber, não vem. Então nem 99. Claro. Nada disso, gente. É bem mais difícil se você não dirige ou não tem um carro. É bem mais desafiador morar no meio do mato não tendo... a gente veio pra cá com Fusca, tá? É possível com Fusca. Mas não dirigindo, não tendo carta, é bem desafiador, tá? Bom, perguntaram se a gente trabalha em casa. Então, sim, a gente trabalha aqui em casa. A gente trabalha em casa. Eu ainda, parte da minha renda ainda vem das consultorias que eu presto, né, como biólogo. Então, continuo andando por aí, pelo mato, levantando o número de espécies de répteis e anfíbios. E também dou aulas numa pós-graduação, numa faculdade em São Paulo. Mas, basicamente, a nossa renda vem de casa. E aqui ele complementa também com alguns cursos que ela dá fora. Em SESCs ou ateliês, como vocês bem sabem. Como foi encontrar esse sítio e o que levamos mais em conta? Bom, quando a gente estava procurando, o que foi que a gente levou mais em conta foi quem queria vender pra gente. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. A gente amou vários, mas eles não amavam nossa carteira. A gente não tinha dinheiro, então assim, foi o que deu certo,
tá? Vou ser muito sincera. A gente fez esse roteiro para facilitar a vida de vocês. Mas se você é pobre, é complicado. Foi o nosso caso. Foi o que deu certo pra gente. Eu lembro que a né? gente sempre falava que queria o terreno mais plano possível. E quem já veio aqui em casa já sabe que é bem inclinado. Então a gente tem que usar a inteligência para trabalhar com isso. Então a gente pega algumas coisas da nossa casa. É meio que aquela história de pegar um limão e fazer uma limonada. A nossa vida se resume a isso, a pensar em estratégias aqui para maximizar o nosso espaço, nossas plantações. Então foi isso, foi o que deu certo pra gente na época, mas a gente deu também muita sorte, né? Porque nós achamos uma família que queria vender e a gente queria comprar. Porque realmente, assim, se por exemplo, a gente tivesse pegado algum lugar com 10 quilômetros de estrada de terra, a gente estaria muito encrencado. E é o que a gente levou mais em conta. Bom, na época também, o que foi levado muito em conta foi a segurança, por conta de que o Antônio tinha muito medo, porque ele é de São Paulo, né? Eu já sou aquela que andava com dinheiro na mão na 25 de março. Então, a gente entrou no meio termo. Eu ficava pensando muito, assim, nos dias que eu tenho que sair de casa ou fazer alguma viagem e aquele ficar sozinha. Isso era algo que me incomodava muito 2 anos atrás. Hoje não. Não, hoje em dia não. Ele sabe se iam me devolver, né, querido? Bom, vamos abrir para perguntas, mas eu acho que a gente vai ter que conectar de novo. Tá. Bom, podem mandar as perguntas. Se a gente se estender, a gente entra de novo. A gente... Podem perguntar. Tem um pequeno delay, tem que esperar. Nossa, escureceu, né? Será que a gente respondeu a grande maioria? Deixa eu... E que foram tantos comentários, né? Tem cobra por aqui? Tem sim. Ai. Nesses 2 anos, nós já vimos 8 espécies. Alguns indivíduos, 8 espécies. A segurança a gente já falou. Segurança, falamos. Mamãe quer beber. Vontade de beber o café. Leia, beijo. Olha o café. Reinaldo, e aí, Rei? Mamãe e papai tá vendo. Isso, Serra da Cantareira, a gente tá. Minha mãe. Foi respondido. Emily Stories, a gente tá na Mariporã. Serra. Saneamento. Saneamento básico, amor. Perguntaram. Bom, aqui, basicamente, a água que sai do vaso sanitário vai para a fossa. De tempos em tempos, tem que chamar um caminhão limpa a fossa que vai sugar e levar embora para o descarte adequado. E a água que sai das pias e do chuveiro e máquina de lavar cai num sistema de manilhas que vai ser descartado em algum corpo d'água. Isso, infelizmente, é assim. A gente ainda não conseguiu adequar os banheiros para o que a gente quer, que é aproveitar, né, a água cinza, que seria da pia, a água da pia da cozinha, de lavar louça e do banheiro. Isso tudo dá para você tratar em casa de uma maneira bem mais simples. Dá para regar a horta depois de um pequeno cuidado. E hoje em dia existem esses modelos de fossa magníficos que pegam ali a água que sai do vaso sanitário. Você tem como plantar bananeiras ali, ou algumas espécies que vão cuidar de limpar nossos dejetos ali, né? E a gente tenta minimizar um pouco o nosso impacto dessa forma. Então, por exemplo, aqui ele produz o nosso próprio shampoo, né, que é um pouco mais natural. Então a gente usa sabão de coco, evita detergente, essas coisas que tem mais produtos artificiais, né? Derivados do petróleo. E então a gente acredita que dessa maneira a gente está poluindo um pouco menos.
E o banheiro é seco ou não rola? Sim, a gente até vai fazer uma bioconstrução, assim, a gente quer fazer uma casa de hóspedes aqui, porque eu recebo muitos alunos de longe que às vezes não conseguem pagar a hospedagem, porque a hospedagem nessa região é extremamente cara. Então a gente vai construir uma casa de bioconstrução, o banheiro de banheiro seco. Vai ser seco e o que é água cinza a gente vai cuidar aqui em casa mesmo. E aí a gente vai aprender a fazer tudo isso e depois fazer na nossa casa também. Sim. Podem mandar as perguntas. São muitos comentários de saudades e de beijos. Então... Qual o maior desafio... Peraí. Calma aí, gente. Eu tô ao contrário. Então, peraí, tô vendo. Quanto tempo demorou para a adaptação? 1 ano, né, amor? Pra gente falar que a gente tava, tipo, bem, assim, né? Eu lembro exatamente um dia que a gente percebeu, porque a gente teve muito problema com vazamento de água. Eu tentei... Bom, eu sou metido a consertar coisas e eu tentei encanar a nossa água numa mangueira de polietileno, porque era muito mais barato do que os canos de PVC, né? Então a gente comprava quilômetros de mangueira de polietileno por um valor muito mais acessível, porque é a mangueira que a gente usa para irrigar a plantação. E eu tentei encanar água para nossa casa nessa mangueira, só que como a água vem com muita pressão, ela vivia vazando. Aí teve um dia que a gente conseguiu resolver isso substituindo tudo pelo cano de PVC. E acho que foi um dos primeiros dias que a gente não teve vazamento de água. E aí eu lembro que a Kiri comentou, nossa, agora a gente tá adaptado mesmo, assim, a gente já tava sabendo fazer as nossas hortas, já tava dando tudo certo com as galinhas, com o coelho, não tinha vazamento de água, que mais? O chuveiro parava de queimar resistência, coisas assim que a gente apanhou muito no começo. E que foi que a gente percebeu que a gente tava parando de apanhar, né? E tava começando a bater. 1 ano, gente, assim, porque como a gente não tinha dinheiro para também ficar chamando as pessoas para fazer essas manutenções, e também porque a gente tá num lugar a 8 quilômetros de Mariporã, da cidade, né? Então, tipo, domingo à tarde não vai ter ninguém para socorrer. Ninguém, né? Então você tem que saber fazer. Então é importante, né, ter um certo know-how, assim, tipo, de fazer coisas de casa, de coisas básicas. Onde vocês estão, eu perdi. Mariporã, perto de São Paulo. Acesso à saúde e hospitais. Bom, aqui é meio ruim, né? A gente não precisou disso ainda, nesses 2 anos. Mas pelo que a gente escuta das histórias aqui... Bom, o sistema público de saúde é ruim, acredito que no Brasil inteiro. Mas o que a gente escuta aqui é que Mariporã não... É que Mariporã... Meio fraquinho, né? Não tem... Aqui em Mariporã não tem bombeiro, não tem polícia. Não, tem polícia, sim. Não, mas não tem militar. Só tem GCM. Não, tem militar, sim. Tem militar. Eu nunca vi. Não tem muito, mas tem sim. Bom, não tem... Tem GCM agora. Mas não tem bombeiro. Não, bombeiro acho que vem de Franco da Rocha. Bom, aqui não tem muitas coisas, assim, e é isso, assim, também são escolhas. Mas a questão da saúde, que foi a pergunta, né? Falando em saúde. A saúde. Aqui não tem. Mas a gente tá super perto de Atibaia e de São Paulo, que tem hospitais, né? Então, para quem tem um bom convênio, ou, né? Como vocês procuraram direto com o proprietário, batendo de porta em porta ou pela internet? Você fala pra todo mundo. Você fala assim... Coloca na internet. Você fala pra toda a sua rede. Gente, eu tô procurando um sítio. Entendeu? Então eu fui falando. E eu sou também meio obsessiva, então eu também procurava muito. Na verdade, aqui ele procurava 24 horas por dia. Tinha dia que ela me mandava 40 ou 50 chácaras pelo e-mail, assim... E ela ficava ligando, eu ligava para uma parte, lembra? Ela ligava para outra parte. Alguns que já dispensavam a gente pelo pouco dinheiro na hora, a gente já cortava da lista.
E aos finais de semana a gente visitava. Então a gente pegava o sábado e o domingo e via 4, 5, 6 chácaras próximas, assim, né? Qual o maior desafio de plantar índigo na Cantareira? O principal maior desafio é o terreno, porque é uma serra, é inclinado. E outra, como a gente faz aqui, toda a plantação é orgânica, na primavera e verão o desafio também é com as formigas cortadeiras. O combate orgânico aqui a gente usa um fungo, que é o Metarrhizium anisopli, e como dizer, ele combate, mas não, o veneno seria mais eficaz, só que vai contra os nossos princípios. Então a gente prefere perder um pouco da plantação, mas não estamos colocando algo ali no chão que vai ficar por anos e anos e contaminando as pessoas. E pensar também que o sistema Cantareira abastece São Paulo, né? Então é irresponsável, né? Por veneno. E a convivência com os animais da mata? Bom, isso é ótimo. Ele ama. Eu tenho medo só de sapo, que inclusive é o bicho que ele trabalha. Mas assim, é um medo que eu só olho pra ele e falo assim, por favor, não me ataque, como se eles viessem me atacar. Aqui tem muitos animais, muitos, né? Por mais que seja muito perto de São Paulo, mas pega uma área bem preservada, assim. Então a gente tem desde de gato do mato, cachorro do mato. Bom, 4 espécies de macaco aqui em casa, inúmeros animais. Espécies de serpente eu já identifiquei 8 espécies aqui na nossa casa ou na nossa rua, mais de 12 espécies de sapos, rãs e pererecas, né? O que é mais o meu objetivo de estudo. Mas aqui tem muito passarinho, incontáveis, dezenas, talvez centenas, muita coisa. Gente, banheiro seco a gente já falou. Vencedores, adoro o mato. Falta coragem. Tia Hilda. Meio a tantos desafios, qual o maior desafio? Eu já falei. Vocês comem os ovos das galinhas? Sim. A gente come os ovos, a gente não é vegano. Então a gente come os ovos da galinha, mas a gente não mata nenhum dos nossos animais porque não dá. A gente não. As nossas galinhas têm nome, não. Kiri, fala do medo das galinhas que você superou. Eu tinha um medo de galinha, porque quando eu era criança, um coleguinha me jogou uma galinha morta em cima de mim. Eu era bem criancinha mesmo, eu tinha menos de 8 anos, porque eu lembro que meu irmão mais novo era bem bebê. E aí ele jogou uma galinha morta em cima de mim. Eu tive pesadelos por dias, assim, com aquela galinha. E por isso eu tinha muito medo de galinha. E aí, teve uma vez que a gente criou pintinho, e aí um pintinho nasceu meio fraquinho. Não. Foi que o gambá atacou. O gambá... Ixi, vai acabar a nossa live. Falta um minuto. O gambá... A gente volta, porque não respondemos tudo. A gente volta, gente. Vamos voltar. Então, vamos fazer assim. Eu vou encerrar e vocês voltam todos, tá? É isso. Oi, gente. Vão voltando todos. Onde você vê que voltar? Estão subindo, eles vão subindo. Aí, vão voltando, porque faltava um minuto já ia encerrar a nossa live. Quando todo mundo vai voltando, eu vou pegar um café. Pega um cafezinho, por favor, amor. Tá me dando um frio. A gente tava falando... Então, o que a gente tava falando, amor? Você tava falando que o menino jogou uma galinha morta. Da galinha. Tava falando da galinha. Então, aí o menino jogou a galinha em cima de mim quando eu era criança. E eu tinha muito medo de galinha, assim. A gente ia visitar as chácaras, né? E muita gente, graças a Deus, cria as galinhas soltas. E aí, eu tinha medo de... A gente ia visitar as chácaras e quando chegava alguma galinha perto dela, ela ficava apavorada.
Eu ficava com muito medo, que tonta, né? Mas é que eu tinha um trauma, né? Porque o menino jogou uma galinha morta, eu era criancinha. Mais uma vez a gente, já morando aqui, É. tava com alguns pintinhos e um gambá mordeu um pintinho, mordeu a perna de um pintinho. E aí ele não morreu, mas ele ficou manco. E ele teria então dificuldades de conviver lá com os outros pintinhos. E a gente separou, botei ele numa caixinha, fiz uma tala, com um garfinho plástico desses, um garfinho descartável, né? Eu derreti um pouco no fogão e moldei assim um pé de galinha no garfinho e fiz uma tala. E ele ficava com aquela talinha. E como eu tinha que sair de casa, aquele que começou a cuidar daquele pintinho. E aí ela se apegou e... Oi, Marião, querida. Depois a gente gravou, eu vou deixar. Aí você assiste. E aí a Kiri cuidou desse pintinho e até que ele cresceu e ela foi perdendo medo. Hoje em dia ela mexe, pega nas galinhas, superou completamente. É. Então tá na hora de adicionar outros animais. Peru, ganso. É. Oh, meu Deus. É. Então, aí eu vi que uma pessoa, não lembro quem, não sei nem se entrou. Ah, foi a Ana Paula. Alguém perguntou se tem onça. Peraí, deixa eu só responder rapidinho. Então fala. Nós nunca vimos, tá? Mas tem relato, sim, de onça parda no plano de manejo ali do Parque da Cantareira. Em teoria, toda a mata está comunicada e esses bichos deslocam bem, né? Então, como a onça parda é um bicho que consegue até tolerar, né, mais do que uma onça pintada, né, esses ambientes cheios de chácaras e cheios de humanos, eu acredito sim que tenha a onça parda aqui, mas eu nunca vi e a gente ainda não ouviu relatos aqui dos vizinhos. O que a gente já viu não, né, mas já ouviu o relato de jaguatirica, que é como se fosse uma onça parda, só que bem menor e pintadinha como a onça pintada. É aquele do vídeo? Do homem dormindo? Que eu te Não, mostrei? não. Aquele lá não é aqui no Brasil. Ah. Então, a Ana Paula, é isso? Ana Paula. A Ana Paula Monteiro perguntou se a gente mata as cobras. Não pode matar. A gente, e quando aconteceu da Cascavel, que os cachorros avisaram, né? Eu tava sozinha. Eu não tenho medo de cobra, mas o meu medo foi... Os cachorros. Que ela pegasse os cachorros, né? Os cachorros me avisaram, latiram muito. Eu achei que tinha alguém chegado aqui na chácara, porque... Eles latiram de um jeito diferente, né? Enfim, quem tem cachorro sabe que cachorro late diferente, como a gente fala, né? Diferente. Aí, eles estavam latindo muito. Aí eu saí aqui e fui ver onde que eles estavam latindo, que não os doidos. Aí, os cachorros estavam a meio metro da Cascavel, assim. E aí, eu fiquei com muito medo de que ela mordesse eles, né? Porque, bom, se ela mordesse os cachorros, eu ia ter que correr com os cachorros até... algum lugar com soro, que tem aqui perto, tem um lugar que vende soro pra picada de cobra, né? Nessas casas de ração, eles vendem um kit, que na verdade é pra quem tem um cavalo picado ou uma vaca, né? Mas funciona. E aí eu ia correr com os cachorros até lá, ia dar o soro pros cachorros, depois a gente poderia até levar pra São Paulo, né? Isso, num hospital veterinário. E tal. Bom, mas ela não picou, graças a Deus, os cachorros, porque na hora eu dei um comando pra que eles entrassem, e aí eu liguei pra ele pra saber o que eu ia fazer com a cobra, né? Aí ele falou, não, só toma cuidado. Só espera ela sair. Né? Só toma cuidado, deixa os cachorros dentro e espera ela sair, ela ir embora. E foi o que aconteceu. A Kiri ficou olhando até que ela foi pelo meio do mato até onde é a chácara do vizinho. E agora... Então não, a gente não mata, porque não pode. Explica para as pessoas. Claro. Sim, a gente não mata. E agora, como alguns vizinhos aqui já sabem, né, que eu trabalho com isso, então de vez em quando eles me ligam para que eu vá resgatar alguma cobra na casa deles. E normalmente são serpentes que não são peçonhentas, né?
Mas a gente até já peguei uma jararaca, né, na casa do nosso vizinho de trás. E aí a gente só solta em algum lugar com bem mais mato, né, bem distante de qualquer casa. Você consegue ler, amor? Uhum. Moro em Angra, perto da Mata Atlântica, e temos sentido muita diminuição de pássaros nativos. Como está por aqui? Aqui tem bastante passarinho. Essa época eles começam a diminuir. A gente não alimenta, apesar de que eu não sou contra, eu acho que pode sim alimentar. Mas a gente tem Com fruta, né? Pode alimentar com frutas, com sementes adequadas para isso. Aqui eu não tenho notado uma diminuição, muito pelo contrário. Cada vez mais eu registro algumas espécies que eu ainda não tinha visto. Cachorros e ouriços também. Opa! A gente, graças a Deus, nunca teve um acidente com os nossos cachorros com porco-espinho, né? Porco-espinho. A gente já viu aqui 2 vezes, mas os nossos cachorros, eles dormem dentro de casa. Então, à noite, quando a gente tá indo dormir, a gente coloca eles para fora para fazer um último xixi e coloca para dentro de novo. Então, eles ficam lá dentro. Dessa forma, eles estão bem mais protegidos de um encontro aí com o ouriço, né, o porco-espinho, ou com alguma serpente peçonhenta que ande à noite, né, por exemplo, uma jararaca. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Pode mandar. Agora a gente tá na segunda parte da live. Então agora tem. Podem mandar. Se tiver mais alguma pergunta. Quer falar disso daqui, mano, que a gente... Vai ver se eles estão mandando, eu já vou ver aqui. Tá, acho que o pessoal ainda tá voltando. Ó o Edson aí. Foi ótimo, muito obrigado por compartilhar. Bom, o que você quer que eu fale, Mar? Não sei se vocês já perceberam, né? Peraí, pode falar, gente, sobre a experiência de vocês sobre o cultivo de jardim tintório. Oi, Maibel, eu quase chamei ela de Maibel de novo, desculpa. Tudo bem, querida? Pode falar pra gente sobre a experiência de vocês sobre o cultivo de jardim tintório. Bom, a gente tem algumas plantas... Bom, meu foco é índigo, né? Então, eu tenho matrizes de índigo de vários lugares do mundo, né? A gente começou cultivando o índigo japonês, e é o que a gente faz em uma escala maior, em maior quantidade, né? Mas a gente tem matrizes de índigo de vários lugares do mundo. Eu falo matriz porque são plantas que eu cuido para que elas deem sementes já adaptadas ao clima daqui, né? Porque como são plantas exóticas, às vezes você não consegue germinar, que foi o caso do índigo japonês, que a gente ficou 6 meses estudando como germinar, né? Então, por exemplo, eu tô esperando dar flores e sementes da Isate tinctoria, que é o índigo europeu, até hoje, já tá com quase 2 anos, teria que estar dando flores e sementes já. Então, é possível que talvez eu não consiga adaptar essa planta nesse clima aqui, né? Então... bom, acho que é isso, mas você quer saber alguma coisa mais específica, Maibe? Acho que a experiência da questão do tintório é mais voltado para o índigo. A gente tem outras plantas que a gente faz tingimento e impressão botânica, mas são plantas que normalmente já ocorrem aqui, né? E que a gente só faz coleta de alguma das folhas e normalmente... Às vezes do chão também que cai, né? Que agora, por exemplo, que nem o cedro tá praticamente sem folha. Então, acho que é isso. Alguém perguntou por que a gente decidiu vir pra cá. Bom, aqui ele tinha um sonho, né, de cultivar o índigo. Para fazer os trabalhos dela de tingimento, isso aqui que vocês estão vendo. E eu tinha vontade de morar num lugar mais tranquilo do que São Paulo.
viver mais em meio à natureza. Então era óbvio pra gente, né, essa transição. Foi o casamento perfeito. Demorou para acontecer, mas na verdade a gente se mudou uma semana depois dela terminar a faculdade. Então foi muito louco. Era o tempo perfeito, assim. Enquanto ela estava no último ano, a gente já ficava procurando casa, porque ela queria vir um dia depois de terminar a faculdade. A produção dos órgãos. Não, tem mais, amor. Calma. É que Doutor dos Pássaros rolou aí agora. Doutor dos Pássaros rolou aí agora, hein? Os passarinhos estão se ajeitando, acho que pra dormir, né, amor? E a produção dos orgânicos para abastecer a cidade. Oi, Gina! A gente... Quem sabe, né? Um dia a gente tá plantando bastante comida, né? Na verdade, o nosso foco aqui é conseguir ser autossuficiente, né? Então, que nem a gente já tá esperando a licença de perfuração do poço para conseguir ser autossuficiente com a água. Depois, o próximo passo que a gente vai fazer são telhas fotovoltaicas para que a gente consiga abastecer a casa e o ateliê e a casa de hóspedes sem ter nenhuma ligação com companhia de energia. Então, a gente vai ter um sistema de telhas ou as placas, né? Vamos ver, porque a Eternity, ela lançou telhas fotovoltaicas como daquela, como fala? Tecnologia da Tesla, né? Então a telha gera energia. Ainda não tá à venda, tá em fase de teste, mas a gente vai pôr as telhas ou as placas e um sistema de baterias para armazenar, né? Que isso que é o mais difícil, na verdade. Gerar energia solar não é tão difícil mais é armazenar. Então, depois a gente, ao mesmo tempo, né, a gente tá aprendendo a cultivar bastante alimentos e aí, quem sabe, sim, a gente consiga abastecer um pouquinho São Paulo. Na verdade, a gente já consegue comer muito do que a gente produz. Tem mais de anos que a gente não compra almeirão, couve. Folhas em geral. Algumas folhas em geral. Rúcula, limão nunca mais. Limão, pepino a gente produziu muito. Bom, ovos a gente não compra mais, né? Há alguns anos, mais de ano. Então, tem muita coisa que a gente já produz aqui. Alguns temperos. A Mabi perguntou da jornada das plantas tintórias. Assim, as plantas tintórias, eu acho que você está fazendo um estudo muito lindo, assim, de explorar as plantas tintórias brasileiras. Porque a gente tem uma riqueza de flora gigantesca. Então, assim, eu entendo que falta muito material de tingimento natural do Brasil, porque a gente pega materiais estrangeiros e aí só tem plantas que não são nativas do Brasil, e aí as pessoas ficam tentando importar, né? Eu acho que o seu trabalho é maravilhoso de divulgar as plantas brasileiras para que a gente olhe para as plantas nativas. Então, se for para fazer um jardim tintório, é legal, de repente, começar a trazer mesmo essas plantas nossas, que vai ser muito mais fácil de germinar, não vai ter todo o trabalho que a gente teve de germinar o índigo, né? Então, é o que eu acho mais adequado, assim, talvez, né? E mais fácil para uma questão de cultivo. O índigo é bem adaptável, dá para plantar e criar com facilidade? A gente sofreu um pouco no começo, principalmente para germinar as sementes. Mas depois que a gente aprendeu a lidar com essa primeira fase, né, que é mais difícil, que é germinar e ter a mudinha até um mês, ele sofre um pouco com muito sol direto em cima dele e ele sofre se você molhar por cima. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Ele é uma planta que ele exige muita água, mas se você molha por cima ele deita. Então você tem que trabalhar com uma mangueira de gotejamento. Mas lembrando também que a gente tem plantas índigo no mundo inteiro e tem muitas espécies, né? A gente planta o índigo japonês, que é nativo, né? Que é em grande quantidade, que é nativo da China e na verdade foi pro Japão, né? Mas é chamado de índigo japonês. Mas tem plantas índigo no mundo inteiro. No Brasil a gente tem, pelo que até onde eu sei, são 3 espécies nativas, tá?
aqui, nossas, que são as anileiras. Do que vocês plantam e criam, o que ajuda na alimentação diária. A gente falou, né? A Já gente abordou. bastante almeirão, couve, os ovos. Os ovos são maravilhosos. Como vocês alimentam as galinhas? Quais Os cuidados. Bom, a gente dá 2/3 da alimentação. Eu sei quantas galinhas tem e calculo que em média por dia elas comem 120 gramas. Então eu dou 2/3 de milho e 1/3 de ração de postura. A ração de postura é muito importante porque ela, além da proteína, milho, ela tem ali alguns minerais e cálcio, que é importantíssimo para a formação dos ovos, né? Fora isso, eu suplemento com um pouco de carbonato de cálcio e para um enriquecimento ambiental e comportamental, a gente também dá sobras de verduras, sobras de legumes ou, por exemplo, algumas coisas que a gente tem muito quando a gente vai limpar a horta, sobra muito almeirão, folhas verdes escuras. Fora isso, as galinhas são livres para ciscar e comer bichinhos, minhoquinhas, lesmas, grilinhos. Então, dessa forma, isso tudo compõe a dieta delas. A Paula está agradecendo por a gente compartilhar bastante coisa. Agradeço pela partilha. Amônia. Sensacional. Obrigada pelas explicações. Muito bom. Bom, então, eu acho que se alguém tiver alguma dúvida pode mandar. Então, ao mesmo tempo, então a gente vai começar a encerrar, né? Como a gente viu que muita gente está procurando, muita gente está tanto no Instagram quanto quando vem aqui, né? Tem essa vontade de ouvir essas experiências, e a gente sente que algumas coisas que pra gente já faz muito sentido, porque a gente já viveu e a gente já sofreu, que são as coisas como, por exemplo, encanamento, né? Ou, por exemplo, esquecer algum item básico do mercado, assim, sei lá, açúcar, né? A gente esqueceu o açúcar. Você mora a 8, 10 quilômetros do mercado, você não vai voltar só pra pegar o açúcar, a não ser que, assim, sei lá, você tá fazendo uma receita, aí tudo bem, aí você vai ter que voltar. Mas normalmente você não vai voltar, não é que nem morar em São Paulo que você esqueceu, você pega e atravessa a rua e tem um mercadinho. Então, coisas muito básicas, a gente percebeu que ainda precisava dessa ajuda e desse roteiro, por isso que a gente fez essa live hoje. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas que são importantes que vocês tenham repertório para não passar tanto aperto, para não cair, por exemplo, em enganação mesmo da questão de compra, que é muito perigoso. E enfim, uso de maquinário, qual maquinário comprar, como manusear. Existe uma série de habilidades que é bom que a gente tenha, ou pelo menos comece a desenvolver, antes de mudar para uma pequena chácara ou um sítio, né? Então é importante saber pelo menos o básico de como cultivar plantas sem veneno, hortaliças, as podas das frutíferas, por exemplo. Agora que o tempo está esfriando, a gente está organizando, já começamos, né, a poda das nossas frutíferas. É importante saber algumas coisas de uma mecânica bem básica, mas que vai te livrar. Por exemplo, vou dar um exemplo, se você usar a roçadeira e deixar um pouquinho de gasolina no tanque e desligar e deixar ela encostada um mês, quando você vai ligar de novo, muito provavelmente ela não vai dar partida, então você vai ter que desmontar, abrir o carburador, tirar um giclê, desentupir, e são coisinhas que a gente não tem esse conhecimento, essa vivência quando mora na cidade. E aí, pensando em tudo isso, né, como a gente tem recebido bastante essa necessidade, a gente desenvolveu um curso como as vivências que a gente faz aqui do Índigo, de 8 horas, para que a gente adentre essas vivências, esses temas. Então, ela vai ser uma vivência presencial, quando a gente puder receber vocês, né? De 8 horas, como as vivências do Índigo. Então vocês vão vir aqui, vão ver tudo, vão ver tanto o índigo quanto os bichos, as plantações, e vão passar por essas vivências para aprender. Então, o que é uma roçadeira?
Qual é a necessidade? De que máquina? De que marca? Né? Como que segura? Como que coloca a gasolina? Onde põe a gasolina? Então, coisas que vocês precisam, pelo menos, ter uma noção para viver na chácara, né? Não só isso, né? Como dar a partida, como trabalhar com essas principais ferramentas, uma roçadeira, um motocultivador, um soprador de folhas, como também ver tudo que a gente faz aqui. Então, cada vez mais a gente tenta fazer os organismos que formam a chácara se integrarem. Então, aqui a gente tem as galinhas, tem os coelhos, o esterco deles volta para a horta é orgânica, como que a gente combate as pragas sem veneno. A gente tem compostagem, a gente tem aquaponia, a gente cria abelhas sem ferrão. Abelhas nativas, né? Isso, abelhas nativas que estão ameaçadas, que é muito gostoso você poder ser o guardião de espécies que são tão ameaçadas, né, com a poluição, com o aquecimento global. E aqui a gente protege elas, né? E tudo isso vai estar, por mais que seja uma visão básica, mas é um ponto de partida que vai ser oferecido nessa nossa vivência. Tá? Então, bom, essa vivência, ela já tá no site, então, pelo link do perfil do Índigo, do Miyazaki Índigo, já tá lá a vivência da cidade para o campo, que a gente vai abordar, vai adentrar mais, né? Todos esses pontos que conversamos com vocês, para que vocês possam ter segurança para fazer essa transição, né? E para que vocês sintam, né? Realmente vivenciem estando aqui quando a gente puder receber vocês. Basicamente. Quando a pandemia passar. Basicamente é um dia que vocês vão meter a mão na massa, vão ver como que funciona o sistema de irrigação, como que liga, como que desliga, quais são as mangueiras, como que a gente cria as galinhas, como que é a alimentação. Por que usar gotejamento e não bailarina? Como faz uma estufa. E muito importante também, tem gente que às vezes não quer mudar para uma chácara agora, mas está estudando e planejando para daqui 5 ou 10 anos, e é ótimo isso também, para mudar bem preparado, né? Já com mais ferramentas ou mais conhecimento, mas que quer praticar algumas das habilidades que a gente tem aqui, quer praticar em casa, e isso é perfeitamente adaptável. Então, um outro serviço que nós vamos oferecer é uma consultoria e um planejamento, ou seja, vocês vão poder ter um pequeno sistema de aquaponia no quintal de vocês, ou se vocês querem ovos, mas não dá para criar galinhas na casa de vocês, apesar que eu já criei, mesmo morando na Vila Mariana antigamente, mas vocês querem ter ovos em casa, mas eu vou assessorar e instruir por exemplo, manter codornas, que são bem pequenas, não dão bastante ovos. Dão bastante ovos, não fazem barulho, e vocês vão poder usar o esterco da codorna para manter uma horta sem veneno na casa de vocês. Bom. Enfim, basicamente, tudo que a gente faz aqui pode ser adaptado para um microprojeto nos quintais, né? Então, é isso. Quem tiver bastante interesse, ficou com vontade, o link tá no perfil para já garantir sua vaga na vivência da cidade pro campo, tá bom? A data ainda não está marcada, porque a gente não pode receber, né, vocês ainda, por conta da pandemia, mas assim que for seguro, a gente marca uma data que contemple o maior número de alunos já inscritos, tá bom? E aí a questão da consultoria também, para quando puder transitar, para adaptar um projeto para a realidade de vocês. Para a realidade de vocês, da cidade, pode entrar em contato pelo próprio WhatsApp que eu disponibilizo e que a gente conversa melhor. Deixa eu ver se não tem nenhuma outra pergunta que ficou sem responder. Eu tenho que pôr o óculos, já não tô mais enxergando. Legal as vivências sobre noção. Ah, sim. Ah, Gina, isso, querida. Ai, mas tá gravado. Você pode ver gravado, tá bom? Estudar sobre permacultura também traz uma visão ótima sobre
Sim, na verdade a Maybe falou da permacultura. Eu sou seguidora, mas eu, assim, né, que li, na verdade, acho que logo que eu vim pra cá, eu comecei a estudar, então, pessoas que pensam sobre a questão do plantio, seja permacultura, agricultura sintrópica e tudo mais. E o agrônomo que presta serviço pra gente, né, o Juliano maravilhoso, que eu sou muito grata a ele, que na verdade ele nos acompanha desde que a gente morava em São Paulo. E plantava em Juquitiba. No terreno do seu Aquiles e do Reinaldo, que emprestou um pedaço da fazenda deles. E aí, o Juliano é desse nosso grupo desde então. E aí, o Juliano, quando a gente veio pra cá, conseguiu comprar aqui, o Juliano veio pra cá ver pra assessorar a gente, porque ele faz certificação de orgânico. E aí, ele falou assim, Kiri, você tem que estudar o Fukuoka, porque você é desse estilo. Então, eu fui estudar o Fukuoka, o Masanobu Fukuoka. Na verdade, ele é, pra mim, um filósofo e não um designer de coisas orgânicas, de coisas de plantio. Mas ele é o pai da agricultura selvagem, então eu sigo ele. Que quem tiver interesse, o livro mais famoso dele, ele já é falecido, chama Revolução de uma Palha, que na verdade, para mim, ele é o pai, a avó, a anciã de todas as modas atuais de agricultura, que é essa permacultura, a sintrópica e todas as outras que têm uns nomes diferentes. Que nada mais é do que você tentar fazer o mínimo de intervenção possível no meio ambiente. Então, o homem tenta a todo momento controlar a natureza. E ele fala exatamente isso, que chama de agricultura selvagem, que tentar mais ser um espectador da natureza para tentar ver como a natureza se comporta do que tentar controlá-la, tá? A gente tenta, na verdade, né, sempre seguir o exemplo da natureza. Então, ao invés de seguir o exemplo dos homens, a gente tenta observar como as coisas aconteceriam no mais natural no mundo possível. Mais natural. Partindo desse princípio, a gente já nem deixa mais a terra descansar, porque numa floresta a terra não descansa. Quando uma árvore cai, já tem outras nascendo. E a gente, por exemplo, no inverno a gente trabalha com adubação verde, ao invés de simplesmente deixar uma terra lá erodindo ou perdendo nutrientes. A gente tenta seguir alguns comportamentos mais naturais para as galinhas, então elas empoleram à noite, dormem num local mais tranquilo. A gente não deixa nenhuma luz, a gente não tem iluminação praticamente fora da nossa casa. A gente não tem iluminação fora para não atrapalhar os animais noturnos e, né, isso acontece em São Paulo. Então, por exemplo, tem sabiás cantando às 3 horas da manhã. Que mais? Acho que basicamente é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Acho que é isso. Acho que é isso. Gente, então acho que é isso. Falta o coco e os azul. Eles estão lá dentro. Tá frio, eles estão lá no quentinho, nos paninhos deles. Gente, obrigada. O nome do livro é A Revolução de uma Palha. Alguém perguntou? Tá aí. A Revolução de uma Palha. Quem quiser o livro, eu acho que eu tenho PDF. Me manda um WhatsApp que eu mando. Tá bom? É um livro super fino, mas é maravilhoso. É um livro filosófico, praticamente. Tá bem? Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Até a próxima.